Xaracatá. Deus é bom? Eita, esse mãe foi fraco, hein? Só 4 pessoas sabem que Deus é bom? Vamos lá, Deus é bom? Acha o olho de alguém, procura um olho aí agora. Olha no olho de alguém, não no meu não, procura alguém aí, vai. Olha para a pessoa e fala assim: Deus é bom, mas é tão bom, mas tão bom, que te aguenta. Não é verdade? Essas carinhas de anjo dá trabalho para Deus, rapaz. Eu sei como é que é. Queridos, eu vou trabalhar o que eu posso aqui para não te deixar tanto tempo nesse lugar. Nós já estamos com uma hora bem avançada. Geralmente já era para ter terminado faz meia hora, né? Mas assim, não é todo dia que acontece isso. Então, eu vou enxugar o que eu puder enxugar, porque eu não quero exagerar e não quero ser pesado. Eu sei que alguns trabalham. Não era para ter enxugado antes, vocês não enxugaram, agora eu vou enxugar. Vou, porque é justo. Se eu liberar tudo, você aqui meia-noite. Não, eu vou botar o pé no freio. Mas vou pedir a você um pouco de graça. Então me aguenta um pouquinho mais. E vou compartilhar daquilo que está queimando o meu coração, tá bom? Antes, quem está aqui que tem alguma dor, está sentindo alguma dor, tem alguma dor no físico, coluna, cabeça, pé, perna, chulé, qualquer coisa. Tem alguém com dor? Levanta o braço para eu ver. Deixa o braço levantado. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 pessoas. Tu tá ok, né? Então, os 45, se aguentar até mais tarde, você vai sair daqui sem dor. O que nós cremos no Evangelho é que o Evangelho é o poder de Deus. E cremos no sobrenatural e acreditamos que a gente não tem que estar sofrendo. A gente sofre porque quer, né? Ninguém quer sofrer, vou te provar que sim. Mas, enquanto estava o louvor aqui, eu fiquei ali, fui muito bem atendido ali naquele cantinho. Me deram até uma cadeira, xaracatá. Mas o que eu senti aqui é um amor muito grande por vocês. Eu vi um povo amado, querido, um povo apaixonado por Deus. Eu vi uma atmosfera do céu. Papaizinho aqui, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu falei: Deus, e quem é essa rapaziada, né? Então eu via muito amor. Eu via pessoas sinceras. Eu vi muita integridade, caráter. Eu via gente de raiz bendita, abençoada. Muito legal. Que o pastor Henrique compartilhou agora de futuro, da capacidade que vocês têm de transformar uma cidade. É legítimo, é real. Mas eu via também algumas crianças no meio dos adultos. Mas claro, está cheio de criança, mas não é essa criança não. É criança com 40 anos, com 30 anos. Criança no sentido de relacionamento com Deus. E quando ele falou sobre incredulidade, eu conheço católicos que são mais crentes do que alguns crentes. Então, incrédulo não é só aquele que não é da igreja evangélica. Existem alguns níveis de incredulidade. E nós precisamos, enquanto temos tempo, romper com essas coisas. Nós vamos entrar em um lugar com Deus, que é um lugar de amizade, intimidade, onde tudo é possível e você vai crer que tudo é possível. Quando a Bíblia diz que nada é impossível para Deus, isso é verdade.
e nós vamos entrar neste lugar de amizade com Deus. Um dia eu estava nos Estados Unidos e estava de carro, parei no lugar, estava cansado estava viajando o dia inteiro ali dirigindo, eu estava sozinho e estava com fome. Aí o que é que eu encontro? McDonald's, né? Naquela época eu ainda comia McDonald's, hoje tem que ter muita moderação, né? E tinha comida, banheiro e internet, então parei. Mas naquele lugar em especial, sabe que os Estados Unidos tem uns lugares que é bem, como é que chama? Racismo, né? Então eu entrei naquele lugar e o único branco era eu. Eu sou café com leite, né? Mas eu era branco ali, quase transparente diante da rapaziada. E os olhares para comigo não eram nem um pouco amistosos. Mas essas coisas nunca me intimidaram, né? Então eu dei uma geral no lugar, fui no banheiro. Quando eu voltei, eu parei numa mesa. Parei e falei assim: Hi guys! Os caras me olharam. Falei: vocês querem ouvir Deus falar com vocês? Aí tinha um camarada assim, eram 3 bem truncados, sabe? E tinha um que tem um monte de colar assim de ouro e tal. Aí eles olharam para aquele, e ele: go ahead, man, manda ver. Aí eu, pá, né? Aí palavra de conhecimento para um, para o outro. Aí eu estou ministrando os 3, aí um outro que era magrinho, pulou no rio, e falou assim: tem que ter muita fé. Eu falei: fé não é suficiente. Ele falou: claro que é, tem que ter fé. Eu falei: não é suficiente. Ele falou: é. Eu falei: não é, vou provar. Eu sou brasileiro, digamos que eu estou indo agora para Miami, e vou pegar um voo para São Paulo, Brasil, só que eu, cheio de fé, eu entro num avião que vai para a Austrália, com toda a minha fé, onde é que eu vou chegar? Foi o que eles disseram, Austrália. Eu falei: viu, não é só fé, é ter fé no lugar certo. Tem alguns essa noite que tem muita fé, mas tem colocado no lugar certo a sua fé. Então, queridão, fé não é suficiente, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, pastor, como é que fica esse negócio? Tem gente que tem fé na igreja, tem fé na instituição, tem fé na denominação. Pastor, igreja, estrutura é só uma ferramenta para te ajudar a andar com Deus. Nenhum de nós, líderes, pastores, queremos que você tenha fé no líder. Claro que você vai saber que é um homem íntegro, né? Inclusive, né, me confundiram contigo. Isso é uma honra para mim, porque é um homem de integridade e caráter e é bonito, não é? Ali a irmã passou, ela olhou assim para mim, eu pensei que era meu pastor. Mas o nosso chamado como pastores é te conduzir a Deus e não a nós, porque é em Deus que você vai viver coisas extraordinárias, há coisas que só Deus pode fazer na sua vida. Mas nós olhamos para a igreja hoje, o que nós encontramos? Não, eu vou falar aqui, quando eu falo igreja, estou falando de você não, tá? Mas você pode estar no pacote também. Mas eu falo de Deus ter me levado para pregar em 43 países, em todos os continentes. E eu vejo coisas que não dá nem vontade de ver. Entre lugares que eu digo: meu Deus, um dia eu entrei numa igreja, eu falei: Senhor, cadê você? Ele: entrei contigo. É sério. Não era igreja, parecia um altar de idolatria. Era o casal, o pastor, o apóstolo, é quase Jeová Júnior, né? Sabe aquela coisa assim que você não tinha a presença de Deus. Mas nós precisamos sair de onde estamos e entrar em lugar melhor em Deus. Primeira coisa que eu quero te dizer é: a arma que o diabo trabalha para te destruir é deturpar a visão que você tem de você mesmo. E ele vai dizer que você não presta, vai dizer que você é pisador de bola, vai dizer um monte de mentira a seu respeito. Quando eu tinha 7 anos de idade,
Eu tenho uma irmã, nós somos quase gêmeos, né? A gente tem a diferença, se não me engano, de 10 meses, uma coisa assim. Meu pai e minha mãe eram 2 piruletas, né? E ela estava ainda no resguardo de um parto cesariana, e aí engravidou. Aí o que aconteceu? Aí os médicos disseram, tem que abortar. Se não aborta, vai morrer o bebê e a mãe. E já tinha 3 filhos, então é melhor ficar, né, perder esse aqui do que ficar um viúvo e 3 órfãos de mãe. E ela concordou, meu pai, todo mundo concordou, era lógico. Mas na hora H, divinamente inspirada, ela diz, eu quero meu filho, eu não vou abortar coisa nenhuma. E não concordou, mas eu passei 9 meses, ela passou 9 meses enfaixada, e eu 9 meses no cubículo. Até hoje eu detesto lugar apertado. Já tive minha cota de aperto. Quando eu nasci foi muito legal, porque não deu tempo de chegar, né? E nem a parteira deu tempo de chegar. Quando chegou, eu, oi. Eu vazei logo, rapaz. E eu e minha irmã somos muito assim, né? Como diz, carne e unha, né? A gente é muito chegado, muito chegado. E ela tinha eu tinha 7 anos de idade. E sabe aquela brincadeira de puxar a cadeira e o outro vai sentar, você puxa, cai no chão? E ele estava na rua, estou falando aqui, eu sou da época do Paz Amor Bicho, né? Então, tu também que eu estou vendo. É nóis. Então, sabe como é que é, né? Anos 60. Então vestia a domingueira, tomava aquele banho à tarde, aquela domingueira, colocava a cadeira assim na calçada e ficava vendo o movimento, né? E tudo tomado banho, arrumadinho. Quando ela foi conversar com os amigos, quando voltou, eu fui puxar a cadeira era de ferro, eu não consegui puxar, então eu levantei a cadeira. Quando ela desceu, ela bateu a nuca no ferro, quase morre, começou a gritar, a chorar. Quando eu vi minha irmã, o diabo veio e falou assim, você é um monstro, você tentou matar quem você mais ama. Olha que sem vergonha, 7 anos de idade, ele vem e joga essa mentira dentro de mim, e eu passei a acreditar que eu era um monstro, porque eu quis matar coisa nenhuma, era inocente, bobão, uma brincadeira infantil, gente. E ele entra com uma mentira e diz, você é um monstro. A partir daí, tudo que eu fazia de errado, ele dizia, você é um monstro, você é um monstro. Eu comecei a acreditar que eu era um monstro. Faltava paz dentro de mim. E eu olhava meus pais católicos, graças a Deus. Mas católico assim de verdade, né? Aquele católico meia boca não. Primeira comunhão, tudo que tinha que fazer eu fiz. E meu pai é daquele camarada que a palavra de um homem tem mais peso que uma caneta. O fio do bigode é poderoso, né? Não é? Tu é desse estirpe. Integridade. Minha mãe é apaixonada por Deus. Nos ensinou a não maltratar animal, a ajudar todo mundo. Todo mundo que passava na casa e pedia alguma coisa, ela sempre tinha algo para dar. Nunca deixava ninguém sair de mão vazia. Havia generosidade. Sabe aquela vida assim que você deve conhecer muito bem, né? Me parece que aqui tem uma raiz exatamente disso, né? Mas meus pais me deram uma igreja, me deram uma religião, mas faltou uma coisa, a amizade com Deus. Então quando eu aprendi que Deus é o Criador dos céus e da terra, eu ouvi dizer que tem uns baianos aqui, cadê os baianos? Xaracatá. Não tem mais baiano não? Só eles? Gente, nem todo mundo é perfeito, relaxa. I love you. Aí eu ia ali para Porto Seguro, ver o pôr do sol, nascer do sol, eu pirava. Irmãos, naquela época, a Real da Ajuda nem tinha luz elétrica, né? Era uns paraísos aquele lugar.
E quando eu via a natureza, eu dizia: cadê Deus? Como é que Deus pode ser tão poderoso, colocar o homem no mundo cão? Que história é essa? Fomos criados à sua imagem e semelhança para quê? Eu não entendia isso. O que eu queria era tomar banho no mar com Deus, tomar banho no rio com Deus. Eu queria que, se eu andasse em algum lugar, eu ia achar uma cachoeira onde Deus estava lá, e eu tomar banho de cachoeira com Ele. Porque se é verdade que Ele me criou segundo sua imagem e semelhança, então a gente tem que ter amizade com Ele. Mas eu ficava no conflito entre este pensamento e a acusação do diabo, que eu era um monstro. Só que pesava a acusação do diabo, porque havia um fato. E na minha cabeça, eu acreditei na mentira, e eu tentei matar minha irmã. Bom, encurtando a história, saí de casa aos 14 anos de idade, me tornei hippie e fui em busca da verdade. Eu fui para um frei, eu estudei em colégio de padre, eu dizia: frei, qual é o sentido da vida? Ele dizia: o sentido da vida, meu amigo, é você agradecer a Deus. Ele era um italianão, falava com aquela voz de italiano, e dizia: você tem que agradecer a Deus, você tem tudo que você precisa, você está inserido na sociedade, você tem seus pais, né, sua família, agora você vai encontrar você vai estudar, vai encontrar uma área profissional, vai encontrar uma linda mulher, você vai casar, vai ser bem sucedido, vai ter filhos, e se Deus for generoso com você, você vai ter netos, e aí você morre e a vida continua para quem fica. Eu falei: é muito pobre isso, não faz sentido, tem algo errado. E aí foi quando eu saí de casa e fui em busca da verdade, conheci um monte de porcaria, filosofia, seita, religião. Fui para yoga, xexanoye, esoterismo, de Deus, umbanda, macumba. Fui rodando nos negócios, criei minha própria filosofia. Até um dia que eu tive um encontro com Jesus. Eu conheci evangélicos, mas eu te digo, os que eu conheci, querido, eles falavam de Jesus, eu dizia: sua vida eu não quero ter. Porque a vida deles não condizia com a palavra. Eles falavam de um Deus que eles não transmitiam amizade com esse Deus. Eles falavam de uma vida de paz que eu não via no rosto essa paz. Eles diziam de uma alegria que eu não via expressão de alegria neles. O que é que eu enxergava neles? Papagaio de pirata, só repetidor de palavras, decoreba. Teve um que eu falei assim: cara, eu não quero imitar você, porque você não me inspira. Eles ficavam tudo indignados comigo. Teve um que falou, eu fui a filosofia, fui hippie, fiz artesanato, um monte de coisa, né? Depois eu desci ladeira abaixo e me tornei mendigo, literalmente mendigo, fedido, comendo resto de comida nas casas, dormindo no papelão. Gente, eu sei que é difícil de acreditar, mas eu era feio, viu? Tem que ter muita fé para crer nisso, né? Mas eu tinha uma barba de guru, eu tinha cabelo, viu? A gente já nasceu com cabelo, depois que quis ir embora, não é? Os rebeldes foram embora. E os teus não é rebelde não, mas vigia. Não, você está de boa, vai ficar careca não. Ele deu graças a Deus, os carecas de estar amarrados. Eu tinha dread, meu cabelo era encaracolado, imagina, era um encaracolado bonito. Agora 3 meses sem tomar banho. Eu tomava banho só de mar. Quem conhece Recife aqui? Ó, Xaracatá. Eu entrava em Piedade, não, Candeias. Agora não rola mais, mas na época podia. Eu entrava em Candeias, eu tinha um macacão surrado, eu mergulhava, tirava o macacão, esfregava como se estivesse lavando, vestia e saía de Candeias até Boa Viagem andando no sol, e aí secava o macacão. Era profético, porque eu já estava sendo o sal da terra. Agora aqueles cabelos encaracolados virava aqueles dread, aquelas buchas de sujeira, entendeu? Só sal puro, cara. Agora fedido. Passava na rua, tinha pessoas que saíam da calçada para não passar por mim, que eu tinha medo.
Era esquisito, de frente parecia que eu estava de lado, de tão magro que era. Corcunda. Os braços já tinham ido embora as veias. Tomava coquetel no pé, na perna. Maconha não fazia efeito, agora era coquetel de LSD, imagina. Doidão aí, meu irmão. Aí vem um crente e diz: jovem, você não tem paz. Falou: uau, que revelação. Jovem, você não é feliz. Agora tu arrebentou mesmo. Ficava irritado comigo. Você vai para o inferno. Eu falei: te encontro lá. Porque não era o Cristo que eles falavam, era um Cristo que eles leram em algum lugar. Não era o Jesus amigo. Você está entendendo? Querido, Jesus morreu na cruz, sabe para quê? Para perdoar os seus pecados. Presta atenção. Ele morreu na cruz para te dar o direito de ser perdoado. É um direito que todo ser humano tem de receber perdão, mas não é fato. Só se torna um fato quando este cidadão reconhece que é pecador e crê que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para perdoar os seus pecados, e em uma atitude de humildade e arrependimento, pede perdão e entrega a sua vida para Ele. Então, é legitimado a conquista de Jesus na vida deste cidadão. Isso é novo nascimento. É você entregar. Jesus não pediu para você levantar a mão. Aceita Jesus no coração. Primeiro, você não tem nem que aceitar coisa nenhuma. Você tem que crer que é miserável, pecador, já está no espeto do capeta, vai virar churrasco no inferno, e Jesus pode te tirar do espeto. Entendeu? Porque não tem ninguém aqui, não tem um que escapa, que é bonzinho. Não tem ninguém. A única bondade que sobra é a bondade de Deus em nós, mas não tua. Porque ninguém consegue ser justo. A nossa justiça não nos justifica. Não, mas meus pais eram pessoas justas. Meu pai fez uma sociedade com um crente. Só que o cara não era um cretino, que frequentava a igreja. Era membro de uma igreja evangélica, mas não era convertido. O que é que ele fez? Passou a perna no meu pai. E meu pai teve o maior prejuízo e perdeu tudo. Mas ele era um homem de palavra, que o crente não tinha. Tu pensa que porque está na igreja é todo mundo santo? Não. Tem uns aqui que vai para o inferno. Não fica julgando ninguém, só relaxa e vive sua vida. Nós temos que nos questionar, fazer um check-up. Espírito Santo, dá uma checada no meu coração, porque o fato de você frequentar a igreja não te torna você uma pessoa salva. Jesus não morreu na cruz para você frequentar a igreja, morreu na cruz para você ser amigo de Deus. Agora os amigos frequentam a igreja, mas nem todos que estão são amigos. Os que não são amigos não vão para o céu. Não, pastor, espera aí, mas eu frequento todo domingo. Isso, os domingueiros são os piores. Só bate ponto para segurar a onda para Deus, assim, já cumpri minha obrigação. É prova que não conhece a Deus. É prova que não nasceu de novo, não entende o reino de Deus. Porque não é uma questão de frequentar. Vamos lá, se você pegar seu carro, tirar da garagem e colocar na garagem o colchão, o travesseiro, o lençol, e dormir lá por 3 meses, transforma você num carro? Sim ou não? Vir para a igreja não transforma você num cristão. O que transforma você num cristão é a obediência à palavra que você tem aqui e em casa quando você lê a Bíblia. É uma transformação interna, não é frequentar um ambiente religioso que te torna alguém santo ou salvo ou qualquer outra coisa. O que vai transformar é a palavra de Deus, é o crer no que Jesus fez na cruz e receber isso. Agora, há uma diferença entre crer em Jesus e ter o conhecimento da existência dele. Há 2 tipos de fé, pode ter mais, mas eu vou citar 2 aqui que eu enxergo. Fé a lá Satanás e fé a lá Jesus. Opa, que negócio é esse? Aí está bagunçando o negócio.
A Bíblia diz que o diabo crê, treme, estremece, mas não obedece. Vou repetir. O diabo crê, treme, estremece, mas não obedece. Entendeu? Agora, Jesus, sendo Deus, ele se esvazia, toma forma humana, por amor de cada um de nós, e ele é obediente até a morte e morte de cruz. Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele cinge-se com uma toalha, e ele vai lavar os pés dos discípulos. Olha o princípio do reino de Deus. Então o que é que significa ser um cristão? Primeiro, é não ser narizinho arrebitado. Sou salvo, você está condenado, né? Segundo lugar, você é aquela pessoa que vai olhar para as pessoas com compaixão e com amor. Mas eu não tenho amor para todo mundo, nem eu. Mas o amor de Deus em nós pode nos levar a amar. Aí você vai dizer: Espírito Santo, quem é essa pessoa? O que é que o Senhor está fazendo? Qual é o mover? O que é que o Senhor quer fazer? E Ele vai começar a te mostrar as coisas. Ser cristão é ser um representante oficial de Deus na terra. Ser cristão é dar um espaço ao Espírito Santo para manifestar o seu amor e seu poder com simplicidade e graça. Ser cristão é ser a resposta de Deus na vida de pessoas. Ser cristão é ser parceiro de Deus na transformação de ambientes, mudar histórias, cidades, transformar vidas. Ser cristão é interferir no destino das pessoas que estão indo para as trevas ou para o inferno, para ir para o céu. Ser cristão é ser o proclamador de boas novas, que vai ajudar as pessoas a encontrar o Cristo, que já não está mais na cruz, mas ressuscitou, e tornar-se amigo dele como ele é. Isso é ser cristão. Então o que é que isso me mostra? Isso me mostra que eu fui chamado de uma forma privilegiada por Deus, de ser amigo dele, e levar mais gente para ser amigo também. Quem aqui já gostou de alguém que nunca viu na vida, mas só de ouvir falar a respeito dessa pessoa? Okay? Quem aqui já detestou uma pessoa, sem nunca ter conhecido, mas de ouvir falar tão mal, você já não gostou dela? A quantidade é maior. Ou seja, de acordo com o que você ouve, é o que você vai agir. O que acontece com Jesus hoje, queridão? Ele tem sido denegrido, ele tem sido mal falado, em parte por causa de alguns crentes Zé Ruela, religiosos que não conhecem a Deus, são religiosos, vivem uma vida engessada, uma vida triste, uma vida sem fruto, sem amizade, e aí dão um péssimo testemunho. Por outro lado, a sociedade. Satanás, a Bíblia diz que ele é o príncipe deste século. Como príncipe desse século, ele faz uma propaganda errada a respeito de Deus. Ele mostra um Deus que nem vale a pena andar com ele. Outro dia eu estava na Alemanha e fiz lá o meu check-in voltando para o Brasil. Eu tinha ministrado, tinha feito lá o que tinha que fazer. E na hora de fazer o check-in eu perguntei para a moça, agradeci pelo trabalho dela e falei: qual é o seu nome? Ela disse: e eu ando com o Espírito Santo, a gente é amigo, ele fala comigo, ele me mostra as coisas, me mostra o coração das pessoas, me revela coisas, mas eu não sou especial por causa disso, eu sou normal como qualquer cristão. O problema é que tem muito cristão que nem normal é mequetrefe mesmo, e tem que desmequetrefear. E hoje à noite nós vamos ter essa oração do descarrego. E aí quando ela falou o nome, eu falei: você sabe o que significa? Era um nome esquisito. Ela falou: não. Eu falei: eu sei. E aí cutuquei o Espírito Santo, né? É meu amigo, anda comigo, a gente conversa, né? E aí ele me disse quem ela era, e fui descrevendo a vida dela, atitudes, sentimentos, coração, mostrei coisas do passado dela, e ela com os olhão quase saltando do rosto. Eu falei: faz sentido? Ela: tudo.
Eu perguntei: como é que eu sei de tudo isso? Eu não te conheço. Ela: o senhor que me responda. Como é que o senhor sabe da minha vida desse jeito? Eu falei: porque aquele que te criou é meu amigo e me conta tudo. Agora, como ele não é fofoqueiro, só me contou porque ele sabe que eu vou ouvir, vou contar para você saber como ele te ama. Aí as lágrimas começam a vir. Apresenta o plano de salvação e ela entrega a vida para Jesus. Terminou o check-in, eu falei assim: posso fazer uma selfie da gente? Ela: claro. Ela saiu do balcão, veio para fora. Quando eu estou fazendo a selfie, chega o subgerente e diz: só tira a selfie porque é mulher? Eu falei: não, chega aí, grandão. Aí o cara veio, pá! Aí ele falou assim: ele está indo para onde? Ela disse: está indo para São Paulo, Brasil. Já colocou ele no assento? Ela falou: já. Aí ele foi lá e: vamos colocar ele na última fileira do avião, na poltrona do meio. Aí eu falei: uau, que legal! Ele me olhou estranhando. Eu falei: eu soube que quem fica na última fileira do avião, na poltrona do meio, ganha o upgrade da primeira classe. Ele olhou para mim e riu e falou: vamos dar a primeira classe para ele. Entendeu? Só relaxa. Aí ele deu, e eu fiquei grato, é lógico, né? Imagina. Aí eu falei para ele: agora, você já ouviu falar da oração da legalidade? Ele: não, eu sou ateu. Eu falei: que legal. Tu é ateu, mas Deus te ama. Xaracatá. Falei: repete comigo essa oração. Fala assim: Senhor Jesus. Ele: Senhor Jesus, eu não creio em você. Ele repetiu: eu não creio em você, mas no fundo eu creio. Gente, ele entregou a vida para Jesus. Só que o check-in em Frankfurt, da Latam, para você chegar até o portão de embarque, é muito longe. E tem que passar também no lugar de passaporte para dar o carimbo de saída. E estava em cima da hora, eu vazei, né? E tal, fui lá. Quando chega na hora do embarque, ele estava lá. Tchau, tchau. Beleza, fui embora. Passou uns meses depois, estou eu de volta na Europa, Alemanha. Durante o período, Deus me colocou direto, eu entrava na Europa pela Alemanha. E aí eu fiz tudo que tinha que fazer de novo, fiz o check-in, a moça me atendeu, mesma coisa. Seu nome, cutuquei o Espírito Santo, entregou a vida para Jesus. Selfie. Aí quando eu estou indo embora, ele cruza. Eu não consigo, eu sou péssimo para fisionomia, viu? Eu não consigo. Então, se você me ver na rua, faz uhul, que eu vou responder uhul. Se eu não falar com você, é porque eu não vi mesmo, tá? E aí ele, só que com ele, eu lembrei dele. Quando cruzou, eu falei: uau, ele: nossa, você! Aí eu falei: pois é, já fiz o check-in e tal, eu quero seu WhatsApp. Eu falei: claro. Ele disse: eu falei com a minha gerente e contei para ela o que você fez comigo. E ela disse para pegar seu WhatsApp para você contar, mandar mensagem quando você voltar para a Europa, porque ela quer fazer uma reunião com todos os funcionários e você fazer com ele o que fez comigo. Uhul! Não é legal? Agora me diz, minha vida é divertida ou é chata? Hã? Entendeu o que é cristianismo? Nossa, pastor, mas é porque você vai para a Europa. Tá bom, vamos ficar em Curitiba então. Sai de casa, estou lá no centro. Quem conhece Curitiba? Todo mundo, olha lá. Quem não conhece, vai lá para casa. Quer o endereço? Eu dou lá o do Yuri, do Henrique. Ali na 7 de setembro, agora é Rua Calma, mas antes dava para passar 2 carros. Aí eu estou ali, né, dirigindo, aí para um carro do meu lado, eu dou uma olhada no semáforo. Quando eu olho, a mulher estava com o pé em cima do painel do carro, uma fita amarrada no tornozelo dela e uma expressão de dor.
Aí eu olhei e falei assim, Deus, essa mulher tá com dor. Aí fiz a oração que Deus ama responder. Falei, Senhor, no próximo semáforo ela vai parar do meu lado. Aí parou do lado, dei uma buzinadinha, baixei o vidro, a filha baixou o vidro dela. Eu falei, minha senhora, eu olhei para a senhora agora, eu estou vendo que a senhora tem uma expressão de dor. A senhora está sentindo dor? Ela, meu filho, eu estou morrendo de dor, eu estou indo agora para a emergência. Falei, o que aconteceu? Eu falei, não sei, é esse pé. Eu falei, relaxa que eu resolvo. Ela, como? Para no próximo semáforo do meu lado. Ela parou. Aí eu falei, olha para mim, já estava olhando, né? Olhou mais assim, fixando. Eu falei, dançou porque eu cheguei, vai sair porque eu estou mandando. Na autoridade do nome de Jesus, vaza daí agora. Checa. Ela batia o pé no... Como? Falei, no próximo semáforo eu explico. Gente, é divertido. Você está entendendo? Então, espera aí, pastor. Mas eu achei que cura é nas quintas da unção, aleluia. Venha para a terça dos milagres. Queridão, isso é coisa de religioso. Pode ter, até pode. Mas o evangelho do reino de Deus é assim. Entregou a vida para Jesus, o poder do Espírito Santo, que é o dínamo power de Deus, vem morar dentro de você. Se mora dentro de você, deixa ele transbordar, uai. Não é para dizer, ai, agora eu sou crente, aleluia. Crente. Um dia veio um camarada para mim e falou assim, eu sou crente. Eu falei, legal, prova. Disse, eu não mato, eu não bebo, eu não roubo, eu não fumo. Eu falei, tu não é crente não. Ele falou, eu sou o que, cara de pau? Ele, como assim, rapaz? Eu falei, tu não mata e não rouba, logo não vai para onde? Para cadeia. Não fuma, não vai ter câncer de pulmão. Não bebe, não vai ter? Tudo sobre o umbigo. Umbigolândia. Tudo a ver com ele, com a pessoa. Não tem nada a ver com o cristianismo. Ah, pastor, pode beber e fumar? Claro que não deve, né, queridão? Se tu quiser, tu faz, mas vai, né? Pode ser que tu nem conheça Jesus nesse pacote. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Vai botar lixo no templo do Espírito Santo? Quem gostaria de chegar nessa igreja, está tudo bagunçado, tudo sujo, tudo melequento. As cadeiras tudo bagunçadas. Você ia gostar de vir para cá? Eu dizer, nossa, se a igreja é desse jeito, eu não quero nem ver quem é esse povo, vaza daí, é ou não é? Teu corpo é templo do Espírito Santo, deixa ele limpinho. Sua casa como é que é? Às vezes tem adolescente que fala comigo assim, ô jovem, pastor, qual o segredo para ganhar minha família para Jesus? Aí eu pergunto, como é que é teu guarda-roupa? Virado num saco velho, como é que é? Teu quarto é um quarto que os demônios habitam ou que o Espírito Santo habita? Nossa, está amarrado, é Jesus. Ah, é? É limpinho, é arrumado? Ou é tudo bagunçado? Porque está cheio de adolescentes, de jovens. Você entra no quarto, está fedido. Por que está fedido? Porque não limpa, não arruma. Abre a gaveta, né? Parece que passou um furacão. Tudo bagunçado. Mas quer o Espírito Santo? Organiza para tu ver que não vai ficar legal. Organiza para tu ver como é que vai. Ele vai te visitar, vai ficar cheio do Espírito. Tem casa que eu já me hospedei no passado, que eu ia num lugar, gente, era assim, um caos, sujo. Ficava aquela louça de um dia para o outro, e depois entrava no meio-dia, ia embora. Aquela coisa toda suja, bagunçada, fedida. E oprimia do lugar, porque o diabo ama sujeira. O Espírito Santo não, ele ama limpeza. Está entendendo? Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos filhos de Deus. Como filhos de Deus, Ele nos dá um privilégio de ser filho, mas nos dá também uma outra coisa, que é a honra de representá-lo na terra. Como eu represento Deus? Bem, amado irmão, agora eu vou voltar de terno e gravata. Essa cultura do terno e da gravata, queridão, veio da Europa, veio da América do Norte. Nossa cultura é da bermuda. É do chinelão e da camiseta, entendeu? Eu estou falando sério. Eu estava
fui muitas vezes, né? Eu rodo o Brasil inteiro. Quando eu estou no Amazonas, vou para o interior do Amazonas, estou vendo uns crentes de terno e gravata. Eu digo, que loucura é essa, cara? Não, é porque eu vou para a casa do Senhor. Não, tu vai para a casa do juiz. Não condiz com a gente. Um dos lugares que eu gosto é o Havaí. Já morei lá, olha que legal. Eu ia para a igreja de chinelo. E chegava na igreja, deixava o chinelo debaixo da cadeira, ficava descalço. Oh, aleluia, xaracatá. Bom demais. Mas nós andamos com Deus. E a maior honra é poder ouvir a sua voz, se relacionar com Ele e ser parceiro dele, abençoando pessoas. Não mente, tá? Porque mentir já viu que é pecado, não é? Apesar que alguém disse, é mais fácil um boi voar do que um crente mentir. Aí o outro gritou, lá vai a boiada. Se você tivesse um sonho de madrugada, ou à noite, e o sonho Deus revelasse para você a fórmula de combater o câncer, você reteria essa informação para você e seus familiares, ou você compartilharia com toda a comunidade? Quem ia compartilhar com todo mundo, levanta o braço. Deixa o braço levantado, por favor. Quero dar uma olhada em você. Senhor, tira uma foto agora. Pode baixar? Quem reteria só para você e sua casa? Ninguém. Não precisa levantar a mão agora para a próxima pergunta. Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem se importado com as pessoas? Porque você tem muito mais do que a cura do câncer. Você tem a cura do câncer, você tem a cura da AIDS, você tem a cura do Covid, você tem a cura para qualquer enfermidade. Mas muitos, ou a grande percentual da igreja, retém a informação. Por quê? É que eu sou tímido. Mentira, é orgulhoso. Não é porque eu não fui chamado. Mentira, foi enviado por Deus já. Porque nós estamos colocando em primeiro lugar a nossa reputação, o nosso nome. Eu queria que você lembrasse que Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele perante meu Pai. Mas eu sou, Senhor, eu dizimei. Ele, não conheço você. Mas Senhor, eu frequentei a igreja. Ele, mas eu não conheço você. Aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele perante meu Pai. Você está pensando que você pode ser crente, agente secreto? Isso não é cristianismo. Eu tenho 2 filhos preciosos. Graças a Deus eles não têm vergonha do pai. Mas um dia eu me imaginei nessa situação, eu andando numa rua com meus filhos, e de repente os amigos vierem e eles quererem sair de perto de mim, para que os amigos não soubessem que eu sou o pai deles, que eu sou pastor. Seria a maior frustração. Mas lá em casa é diferente, eles querem que os amigos conheçam o pai deles. Eles convidam os amigos, convidavam, para ir lá para casa, porque eles diziam, pai, é incrível, eles não falam nem língua e frequentam igreja. Aí eles iam lá para casa, aí eu jantar, conversava com eles. No outro dia estava a informação, foi batizado com o Espírito Santo. Ligou para minha filha, Yasmin, comecei a falar em língua debaixo do chuveiro, tomando banho. Por quê? Porque desmistificou. Outro disse, olha, estava com a minha família na sala. Os 3 filhos foram batizados com o Espírito Santo, conversando na sala, batendo papo em família. Porque desmistifica essa visão religiosa de ser crente e mergulha em um lugar de amizade e intimidade. Todos os dons estão disponíveis para todos. O Senhor Jesus conquistou um pacote completo. Não é, eu aceitei. Isso é mais humanismo. O que é que o humanismo diz? Primeiro é você, primeiro lugar. E mais tarde você, e depois você de novo. Se sobrar um espaço é você novamente. É você quem manda, é voltado para ti.
Então eu sou a estrela, eu sou a pessoa, o reizinho que reina. No cristianismo já era, teu eu morreu, agora tu não é eu, agora é Ele. Aí tu vive para Ele, e quando você vive para Ele, você vive uma vida abundante, uma vida abençoada, frutífera, próspera, bendita, preciosa, divertida, abençoada, uma vida de alegria. Mas pastor, nunca tem tristeza, até na tristeza tem alegria. No meio da desgraça, no meio da adversidade, você se diverte com Deus. Eu contei lá na igreja que eu capotei o carro com Jesus. Não vou contar a história toda aqui, mas foi divertido. Eu ria demais, estava capotado lá, né? Carro com as 4 rodas para cima e eu rindo dentro do carro. Foi divertido, por quê? Porque eu estava com Jesus. Com Ele toda a adversidade muda. Um dia me disseram, eu estava doente, né, uma enfermidade, eu estava com hepatite C, que eu tinha ganho das seringas que eu compartilhei nas épocas de droga. Agora, eu descobri que tinha hepatite C porque eu doei minha medula para minha irmã que tinha leucemia. Só que a hepatite C estava sendo descoberta, não tinha nada, só tinha experimento. E minha irmã, aí fizeram aquela, né? Olha, se não pegar sua medula, falando para ela e para o marido, você vai morrer. Mas se pegar a medula dele, você vai morrer, porque vai pegar a hepatite C. E agora, você tem que decidir. Aí eles optaram para pegar a medula a si mesmo. E nós oramos. E ela recebeu minha medula e não pegou a hepatite C. O que é milagre. Mas, beleza. Estou no processo todo lá, estourou a hepatite, aquela conversa toda, milhões de vírus, é umas doideiras lá. E fiz todo o tratamento experimental. Foi horrível. Eu tomava lá o medicamento, parecia que alguém vinha com uma faca, cortava desde o dedinho do pé até a careca sem cabelo. Era dores, febre de 40 graus, delírio, era uma loucura. Eu comprava um medicamento que custava $1.000 para amenizar os efeitos danosos do veneno que ia matar o vírus. Era uma loucura. Mas antes de entrar nesse processo, quando eu descobri que o médico, né, diagnosticou tudo, eu vi que não tinha nada, eu falei, eu dei a boa notícia para todo mundo, galera, estou indo embora, você segura a onda e fica aí que eu já estou indo dar um cheirinho em Jesus, eu estava empolgado, feliz. E quando eu estou nesse processo de ir para a glória, o Senhor me diz, Ele vem e fala assim para mim, você tem que passar pelo processo, e me mostrou um túnel. Pensa num túnel longo e treva pura, tudo escuro. E eu falei, ele disse, você tem que entrar nesse túnel. Eu falei, Senhor, eu até entro, mas quem vem comigo? Aí ele pegou na minha mão e falou, eu vou contigo. Eu falei, agora eu estou dentro. Contigo eu entro em qualquer lugar. E o túnel foi os medicamentos. E eu tomei aquelas porcaria toda. Até que chegou uma hora que o médico disse, não tem mais o que fazer com você. E o diagnóstico foi, você tem 2% de chance de vida. Aí, meu irmão, aí eu me alegrei. Eu dei aquele abençoado, xaracatá, E ele disse, o senhor não entendeu o que eu falei. Eu falei, o senhor que não entendeu, eu vou traduzir. O senhor está me dizendo que eu tenho 98% de chance de ir para o céu, dar um cheiro em Jesus, e 2% ficar na terra. E ele disse, é pensamento positivo. O senhor não entendeu, foi nada. Mas Jesus amou, acho que minha família mais do que eu, e me curou, e eu tive que ficar. Aí estou aqui ainda, gente. Mas eu quero te dizer que esta aventura de andar com Deus, ela é legítima. Deus não é um Deus distante, para alguns porque ainda não morreu o suficiente. Entrega a sua vida sem nenhuma reserva para Ele. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. À medida que você entrega, é à medida que você recebe. Olha o que diz lá em Efésios 3:20, se não me engano, ele fala assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Uau! Você pode imaginar um negócio desse? Aí acrescenta, segundo o seu poder que opera em nós. Aí entra o seu livre-arbítrio,
Porque você olha para uns crentes, uma vida meio xoxa. Sabe aquele maracujá assim, todo enrugadinho? Parece que uns crentes são assim, né? Maracujazinho, tudo enrugado. Umas caras de velório. E outros não, está empolgado, está feliz, contando bem, se xaracatá. Por quê? É o nível de morte. Quanto mais você renuncia e entrega, mais você desfruta dele. Então a proporção é você que decide, porque o Espírito Santo, quando você entregou sua vida a Jesus, ele veio morar em você inteiro. Ele não veio esquartejado. Primeiro vai a perna, depois a outra, depois vai o braço. Não, ele veio inteirinho para você. Então você o tem inteiro. A pergunta é: quanto de você ele tem? Vocês estão entendendo, gente? Então, para encerrar a mensagem, que eu ainda vou ler o texto já. A mensagem de hoje é um convite a uma entrega total. É um convite a viver um evangelho gostoso, prazeroso, saboroso, porque isto é o evangelho do Reino de Deus. O evangelho mequetrefe, ordinário, comum, é aquele evangelho banana em fim de feira. Já viu essa expressão? Quem não conhece essa expressão, banana em fim de feira? Na época em que o meu irmão ali, né, que é da época quando bermuda era chamada de calça curta. Naquela época, o agricultor, né, tinha lá suas bananas, e ele levava a banana para a feira, botava na carroça, saía 3 horas da manhã para chegar lá na cidade, no sábado, dia de feira, colocava a banquinha dele com as bananas, e ele passava o dia inteiro vendendo banana. Quando acabava a feira, a banana que sobrou, se ele trouxesse de volta mais alguns quilômetros de estrada, bater na carroça, aquela coisa, esperar uma semana para voltar a vender, era prejuízo, ia perder. Então o que ele fazia? Ele barateava a banana para não ter prejuízo. É o que fizeram com o evangelho. Baratearam o evangelho, como se nós precisássemos fazer alguma coisa para que todo mundo receba. Oh, por favor, aceite Jesus. Um dia um cara falou assim para mim: eu não quero não, eu vou desviar. Crente. Eu falei: tá bom. Não, eu vou pecar, eu vou desviar. Eu falei: já ouvi. O senhor não vai fazer nada? Eu falei: eu não. O senhor não é pastor? Eu sou. E não vai tentar me impedir? Eu falei: eu não. Se o Espírito Santo que já tentou te convencer não foi suficiente, quem sou eu, meu amigo? Vai e bota o pé na jaca, peca mesmo, cara. Tu não quer pecar? Vai de com força, meu rei. Que isso, pastor? Vá. Agora, se sobreviver, se não morrer, já ir direitinho para o inferno. Se sobreviver, aí tu pode vir que eu te ajudo. Quando tu quiser, ajuda, que agora tu não quer não. Você não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado. Eu entendo que tem situações que a pessoa está presa emocionalmente, espiritualmente. Esses 2 piruletas aqui que você conheceu, né? O Yuri de Jesus e o Henrique de Jesus, é 2 figuras. Pense em 2 caras que andam com Deus, tem amizade, intimidade com Deus, e é voadora do capeta o tempo inteiro. Já bate o olho, já tem um raio-x da pessoa, pá. Tem coisa que é isso. Mas tem crente que, cara, o cara está na igreja, conhece a Bíblia, conhece tudo, ainda quer pecar. Um dia um cara falou para mim: pode ir, se sobreviver, volta. Uns meses depois ele voltou, cabeça raspada, cicatriz na cabeça, na perna. Pastor, o senhor me ajuda? Eu falei: tá, agora você quer? Quer. Vem cá, meu amigo, dá um cheiro aqui, vem cá. Veio para perto, foi recuperado, restaurado, casou. Uma linda mulher, e se tornou um homem de Deus, pai de família. Você está entendendo? Nem Deus vai fazer nada por você se você não quiser. Sabe por quê? Porque você tem livre-arbítrio. Ele respeita o livre-arbítrio que ele te deu. Jesus estava lá na terra dele de Nazaré, e a Bíblia diz que ele não pôde operar milagres no lugar. Por quê? Porque o povo era incrédulo. Eles não queriam. Então para de pensar que o pastor tem que ir atrás de você o tempo inteiro, te visitar. Coitado da ovelha. Que coitado, rapaz. Vai tomar vergonha na cara. Vai abrir os olhos, vai pegar a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai conhecer a palavra, vai viver a palavra. Agora você tem fome de Deus, quer ajuda, diz: pastor, me ajuda. Gente, me ajuda. Aí você vai se levantar. Um dia eu estava indo para o cinema.
Era meu dia de folga. A esposa queria ir com os filhos para visitar a avó, a mãe dela. E eu falei, eu vou para o cinema. Quem quer ir para o cinema? Ninguém quis. Eu falei, eu vou sozinho. Eu gosto de cinema. Deus fala comigo no cinema demais. E aí, eu falei, depois eu passo na avó. Aí fui. Quando eu estava saindo, veio uma missionária lá. Pastor, estou desesperada. Preciso de ajuda. O que é que houve? Eu falei, não posso. Eu preciso de aconselhamento. Eu falei, não tenho como. Eu tenho um compromisso agora inadiável. Eu preciso sair. Mas eu estou desesperado. Eu falei, eu já ouvi. Mas eu não posso. O senhor vai para onde? E eu falei, saiu, vou para o cinema. Ela, eu estou desesperado. E o senhor vai para o cinema? Eu falei, vou, para não ficar que nem tu. Tem sentido? Eu falei, irmã, eu e minha esposa te aconselhamos, te orientamos, mostramos as coisas e vocês são cabeça dura, vocês não praticam. Eu não vou reinventar a roda. O que eu vou fazer com você é o que eu já fiz antes, as mesmas coisas, que se você não colocar em prática, o resultado vai ser igual. Vocês estão entendendo? Aí o bonitão não coloca em prática nada. Quero ver se o pastor é bom mesmo. Pastor não é bom não, bom é Deus, Razinho. Tu tem que converter, rapaz. Tem que colocar a vida em ordem, entendeu? E andar com Deus. Para de querer terceirizar o teu pecado, ou as tuas escolhas erradas. Queridão, você está com sede, não bebe, não quero beber água, então não beba e morra. A água está ali, bebe, bobão. Não quero essa água. E qual que tu quer? Perrier. Então vai para a França. Está entendendo? Aí ele ainda se acha, vai me ajudar? Não, vou para o cinema. E fui. Falei, segunda-feira a gente conversa. Era minha folga. Se eu não tiro um dia de folga, o que é que vai acontecer? Vou ficar estressado, cansado, porque o meu Deus folgou um dia e mandou eu folgar também. Então tu, bonitão, que fica trabalhando sem tirar folga, tu está querendo ser mais do que Deus, viu? Isso é pecado. Não, trabalhe para abençoar minha... Não, está trabalhando para morrer cedo, vai infartar logo, então vigia. Vai tirar folga. Mas tirar folga é ruim, por quê? Lá em casa... Se está complicado em casa, então chama todo mundo para a Bíblia, para converter, para casa ser um lugar de paz, um lugar gostoso, um lugar alegre. O senhor não conhece, eu não preciso nem conhecer. Nossa, Deus está me dando cada coisa aqui que só Jesus, já desviei a rota um monte. Um dia uma senhora pediu para mim, logo no começo do ministério, pastor, o senhor tem que... Não era pastor, era missionário. Irmão Tom, o senhor tem que ir lá em casa, meu marido bebe. Ele não... Olha, sai do trabalho, vai lá e só chega mamado. Eu falei, a senhora... Insistiu, eu fui. Janta lá em casa, eu marquei com ela, fui. Cheguei no horário que supostamente o já teria chegado, mas cheguei antes dele. Quando eu estou lá, chega ele, já meio assim tortinho, né? Quando ele chega, essa mulher, meu Deus, eu falei para você, o missionário está aqui em casa, e você já chega bêbado, e porque... E já falou, ele olhou para mim com vergonha, eu mais envergonhado ainda pela situação constrangedora, né? Aí ele foi tomar um banho rapidinho, jantamos, tudo bonitinho, tal. Tchau, fui embora. No outro dia, ela viu, eu falei, vi, minha irmã, fique tranquila, descobri o problema da sua casa. Qual é? Eu falei, a senhora. Para ali aguentar, minha senhora, tem que estar bêbado. A senhora soltou uma matraca, pelo amor de Deus. E é verdade, irmãos, tem mulheres que o cara tem que tomar uma para poder chegar, para aguentar. Não estou incentivando ninguém, tá? Toma uma dose de Jesus para aguentar o tranco. Mulheres, deixa eu dizer agora para você, não fica disputando nada com nada não, tá? Vocês, a sua descendente, a Evazinha, derrubou o Adão do paraíso.
Então para de besteira com o feminismo, que é do quinto dos infernos. O que é que o feminismo faz? Te engana, porque veio do diabo, e dizer para você ser empoderada. Do que mais, minha senhora? O Senhor já te deu tudo que você precisa. É só ter identidade de mulher feminina e tu bota o cara no bolso. Ele faz tudo que tu quer e nem sabe o que é tu. Só deixa ele achar que ele está decidindo tudo, entendeu? Agora tem problema de autoestima, tem problema de identidade, e fica discutindo, querendo brigar, que macho é assim, irmã. Quando ele encontra outro para disputar território de autoridade, aí se torna inimigo, porque o território é dele. Agora o que é que o diabo tem feito durante gerações? Destruindo a masculinidade. Por quê? Porque a agenda do diabo é deixar os homens frouxos, testosterona lá embaixo. Por quê? Porque é assim que ele domina a família. Quem defende a família é o macho. Eu fico irritado, pastor, quando eu estou nos lugares. Outro dia eu estava na Itália, aí fomos lá comer, ministrei lá, não sei o que, a gente foi para um restaurante, aí a gente senta, a mesa estava na parede. Ora, se a mesa está na parede, como é que deve sentar o casal? A mulher na parede e o homem do lado de fora, certo? Por quê? Nossa, machismo? Não! Quem conversa com o garçom é o homem. Quem paga a conta é o homem. Se tiver um BO no restaurante, quem defende a mulher? O homem! Mas não. Aí eu fiquei, minha esposa já me conhece, né? Já olhou para mim. Pegava mal, né? Eu sentar de frente para a mulher, né? Em vez de sentar de frente, né? Aí eu falei assim, não leva mal não, vamos trocar esse negócio, dá para tu sentar aqui? Claro, pastor, por quê? Estava em Curitiba com um casal, mesma coisa, a gente sentou, a mesma coisa, só olhou para mim, né? Aí eu falei, vamos fazer uma troca? Ele, por quê? Está desconfortável? Eu falei, tô. Tu não é um macho? Protege ela, cara, tem que ficar na ponta, do lado de fora. E ela... Eu vejo isso no aeroporto, aí está lá o macho com a criança e a mulher fazendo check-in. Isso é machismo? Não é não, queridão, isso é o que o homem faz. O homem protege, o homem cuida, o homem guarda, o homem zela. Andou na rua, mulher do lado de dentro, homem do lado de fora. Cavalheiro. Outro dia, quem conhece o Madalosso aqui? Aquele restaurante italiano lá em Curitiba. Chego no Madalosso com minha esposa, tem um hangout com ela, né? Aquele coisa de casado, né? Um namorico, vamos lá, vamos jantar fora. Restaurante enorme, 4.000 refeições simultâneas eles têm capacidade para entregar. Estacionamento gigante. Parei o carro, desci e abri a porta do carro para ela, xaracatá. Aí o cara falou assim, uau! Eu falei, e aí, amigão, tudo bem? Ele falou, o senhor está vendo esse estacionamento? Eu falei, tô. Ele disse, o senhor foi o único que abriu a porta do carro para a mulher. Eu não ia perder a oportunidade, né, queridão? Eu falei, claro, né, amigo? Uma mulher dessa, só quem tem sou eu. Xaracatá. Voltamos, abri a porta, porque lá em casa é assim, quando eu casei, ela, ei, eu não sou inválida. Eu falei, eu sei, mas eu sou cavaleiro, vai matar meu cavalheirismo? Você quer deixar que eu seja, é para ser um ogro? Porque você é mulher, eu quero te servir. Peso, minha mulher não pega peso lá em casa, só quando eu estou fora. Houve uma época que eu não tinha conhecimento, e a gente usava aquele galão de 20 litros de água mineral, sabe qual? Que bota assim tal, né? Aí eu estou em casa, aí ela vai e pega. Eu falei, ei, mocinha, pode parar. Eu sou capaz. Eu falei, claro que eu sei que você é capaz, porque eu casei com uma mulher guerreira, não casei com uma mulher, né? Como é que chama? Patricinha. Casei com uma guerreira, xaracatá. Mas homem está em casa, mulher não pega peso. Você está entendendo? Macho alfa. Uhum. Agora, as mulheres têm destruído o macho alfa, querendo mandar.
Não concordo. Quem grita não concordo já é pura Jezabel. Um dia uma irmã falou assim: pastor, o senhor não conhece meu marido? Eu falei: não conheço, mas profetiza. Irmã, eu estou dizendo isso porque Deus de fato está falando com algumas pessoas aqui. Querida, você tem o poder de transformar esse homem num campeão, num vencedor. É só você dar o que ele precisa: respeito, honra e uhul. Eu falei do uhul só para casado. Sem isso, você mata seu marido. A raiz da Eva está aí dentro ainda? Não morreu não? Não nasceu de novo essa Eva? Mulher é assim, a mulher sem Jesus é assim, a Evazinha dominando tudo, destruindo tudo. Agora a mulher sábia não, ela edifica, ela inspira, ela abençoa, e ela torna esse homem um campeão. Meu xará aqui de visual. A gente prega na igreja, queridão. Quantas vezes eu trouxe uma palavra que eu falei: meu Deus do céu, hoje eu estava xaracatá. Desde do público, minha esposa: nossa, gatinho, que foi isso? Acabou com a mensagem. Às vezes eu trouxe uma palavra assim que eu estava, eu falei: Deus, que palavra mequetrefe foi essa, Jeová? Meu Deus. Aí quando eu desço, ela: nossa, gatinho, você arrebentou, xaracatá. Porque a palavra dela tem efeito. Foi assim que Deus criou o homem e a mulher, querido. A sua palavra como esposa tem um poder que nenhuma outra tem. Por quê? Para não subjugar, não matar você, entendeu? Para não colocar a mulher no capacho. Agora você precisa levantar este homem, profetizar, inspirá-lo. Um dia eu tinha um casal, eu vou encerrar por aqui, e ela... a gente acompanhou o casal, sabe aquele casal que já casa de uma certa idade? Aí vai tudo com rançozinho, aquele negócio. E um dia ela me ligou do Havaí, é um casal que a gente acompanha, minha esposa, somos amigos do casal. E eu não aguento mais, ela começou a descrever, na hora o Espírito Santo falou comigo: só está faltando uhul. Eu falei: querida, posso dizer uma coisa? Para de reclamar e faz teu marido dar um uhul bem alto lá, tá? Eu não aceito. Eu falei: não adianta você querer, é assim que é, querida. Casou por quê? Não devia ter casado. Deixa de besteira, morre e vai com alegria. Ela obedeceu. Algumas horas depois ela ligou: meu Deus, foi milagre. O homem é outro. Eu falei: porque é a natureza humana. Então para de ir contra aquilo que Deus gerou. Entre em harmonia com a palavra de Deus e com os princípios do reino, e você vai viver uma vida saborosa. Amém? Bom, para dizer que eu sou crente, vamos ler a Bíblia. Lucas capítulo 24. O caminho de Emaús é uma história que todo mundo conhece, correto? Os discípulos, eu não vou ler tudo, vou contar aqui a história um pouco. Os discípulos estavam, a ordem era ficar em Jerusalém, mas esses dois desvia da rota e sai de Jerusalém para Emaús, que é aproximadamente 10 quilômetros de distância, a pé. Então eles estão andando e de repente estão conversando e chega Jesus e pergunta: o que aconteceu? Estão falando sobre o quê? Aí a Bíblia diz que eles ficaram tristes e disseram: é só você em Israel que não sabe dos últimos acontecimentos? E ele: quais? Aí ele descreve: de Jesus. Eu gosto quando ele fala assim: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Qual é a marca do cristão? Obras e palavras. Palavra sem obras é morta, obra sem palavra é ativismo.
Quando nós vivemos uma vida de amizade com Deus, as obras vão fluir, você vai fazer obras. Pastor, a obra não salva, não salva, mas Efésios 2 diz que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Então obras é para nós, não para ser salvo, mas porque é salvo, amém? O mínimo que você pode ter é gratidão a Deus pelo que Ele já fez por você, e você agora abençoa outras pessoas. Mas eles continuaram, e Jesus começa a discorrer, trazendo os profetas, o Pentateuco, os livros de Moisés. Ele começa a mostrar como precisava que Jesus viesse, fosse crucificado e depois ressuscitaria. E eles vão discorrendo, olha só, gente, isso é um absurdo. Então, você está vivendo um absurdo. Vou te mostrar alguém que viveu absurdo também, para você se igualar e depois você sair do lugar. É verdade, diz agora eles, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Uau! De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: nécios, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E ele discorre, compartilha, e depois chega uma hora que chegou no lugar, e aí Jesus fala assim: vou continuar, E eles, não vai, já escureceu, já está tarde, porque era perigoso andar naquela região à noite, e também não tinha iluminação. E aí eles convencem Jesus a ficar. Claro que ele queria ficar. Ele entra na casa, e aí, queridos, olha o que diz aqui o versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aqueles discípulos reconheceram Jesus pelo partir do pão. O que é que significa isso para nós? Entre muitas outras coisas: comunhão, sentar à mesa. A mesa tem sido roubada por essa coisinha aqui. Quantas pessoas sentam na mesa com o celular junto? Já não tem mais tempo de mesa em família, comunhão em família. Por quê? Porque estão ativados pela tecnologia, WhatsApp, Instagram e toda essa coisa arada. Quantas crianças pequenas estão com o celular na mão, quando não deveriam ter nem tela. Ativa o cérebro em lugares ou numa dimensão que jamais deveria ser ativada, porque encontramos crianças com transtornos, com problemas de estudo, de concentração. Estamos criando crianças para um futuro que não vai ser nem um pouco agradável para eles. Por quê? Porque os pais são preguiçosos e não aguentam choro de criança. Dá o celular, bebê com celular. Criança de 8 anos, 10 anos de idade já ganha celular. Isso é do diabo. São pais frouxos, que não têm pulso, não têm temor de Deus e não amam seus filhos. Porque quando você ama seu filho, você não vai dar esse para eles. Eu não sei que alguém conhece um jogo de criança que é, eu acho que é Pinguim ou Penguin, alguma coisa assim. Como é que é? Alguém conhece? Meu filho é pequeno, então deve ter passado para outros agora. Hoje ele está com 22 anos. E aí fizemos a assinatura desse joguinho para ele, inocente. Mas o computador lá em casa ficava na sala, área aberta para todo mundo ver. E ele está lá, esse negócio de computador no quarto para criança, que história é essa? Não tem problema nenhum, confio no meu filho. Eu também confio no meu filho, só não confio no diabo que está perturbando ele.
na artimanha do diabo, e ele não tem maturidade para saber as coisas. E de repente estou lá na sala, ele chama: pai, olha aqui, joguinho infantil, nada a ver, entra uma propaganda levando para pornografia, e entra uma mulher tipo Eva no paraíso antes de pecar. Isso quando meu filho era criança, hoje já está pior hoje. Então o que nós precisamos fazer? Vai chorar. Quando minha filha queria alguma coisa que ela, chorava, eu dizia: isso, quer que eu chore junto com você? E eu incentivava: chora, princesinha, porque o choro vai liberar os canais lacrimais, é muito bom. O choro é bom para o pulmão, vai exercitar você, vai ser uma boa corredora. Porque era só bobeira, não tinha nada de choro, não tem problema, chora, gente, deixa chorar. Não pode chorar quando está com fome, aí dá alimento. Está precisando dormir, ajuda a dormir, mas por birra, para com isso. Essa é uma geração que se perdeu. Por quê? Porque essa praga entrou. Se é praga, o que você tem? Aprenda a usar. Isso aqui eu uso, eu ganho muita gente para Jesus, inspiro muita gente através da internet. Foi difícil para mim, porque eu não queria. Deus me deu umas prensas e mostrou: não é porque o diabo está usando, você vai deixar de usar, usa para o bem. Bota coisa lá dentro, para coisa boa, e ter a sabedoria em usar. Você está entendendo? Mas eles viram, reconheceram que era Jesus, e depois eles dizem: nossa, não é verdade que quando eles falavam o nosso coração queimava? Eles perceberam, mas o partir do pão foi que abriu os olhos deles. Você precisa voltar à comunhão com Jesus, à amizade, à intimidade. Tem gente que não tem um tempo de Bíblia diário, um momento com o Senhor. Se você separar 15 minutos por dia, você vai conseguir ler o Evangelho de João inteiro, 15 minutos por dia. Você consegue ler 3 capítulos de João, em 7 dias tu lê o João inteiro. Depois pega Mateus, pega Marcos, pega Lucas, pega João de novo, pega Atos, aí tu vai estar batizado com o Espírito Santo, chapadinho de Jesus. A palavra tem poder, o efeito dela dentro de nós. Mas esta é a pior geração que já existiu com respeito a analfabetismo bíblico. É a geração que menos conhece a Bíblia, é essa geração. Porque eu leio no meu aplicativo, aí entra uma mensagem, desvia a rota. Entra uma notificação, já perdeu o rumo. Então põe longe, deixa fora, pega essa Bíblia de papel e vai ler. Por quê, querido? Há uma vida prazerosa, uma vida abençoadíssima em Jesus, mas ela tem que ser do jeito dele, no ritmo dele, conforme os ensinamentos dele, e não com o que você acha que é. O seu achismo não vai te levar a lugar nenhum, mas o Senhor vai te levar a um bom lugar. Crianças namorando, querido, como que um jovem de 10 anos de idade pode namorar? Eu estava com a minha filha em Nova York, era o aniversário de 15 anos dela, ela pediu: eu não quero festa, pai, eu quero uma viagem missionária, turística, evangelística contigo. Falei: fechou, Xaracatá, uma honra, né? Falei: vamos curtir Fortaleza. Não, pai, Austrália. Eu falei: voo baixo, né? Lá é tudo águia, tudo voa. Falei: vamos orar. Aí eu falei: vamos para a Europa. Aí uns amigos falaram: você é doido, vai vir à Europa em dezembro, não fica nem meia hora fora de casa, rapaz, é muito gelo. Então vamos para a América. E aí Deus fez uma jiriquita santa, aqueles milagres que Deus faz, e nós entramos nos Estados Unidos com $30 no bolso e um cartão de crédito que o nome dele é Senhor, tu sabes. Ouvia Deus e obedecia. Gente, Deus não é carrasco. Deus ama você, Ele ama seus filhos, e Ele queria dar para a princesa um mês de viagem nos Estados Unidos com o pai, e viver na aventura missionária. Andamos de ponta a ponta nos Estados Unidos, ela curtiu praia, ela curtiu neve, milagre a 3x4, foi coisa assim extraordinária que ela viveu. Estou em Nova York com a família,
uma família de pastores, 2 casais, filho pequeno. Estou ali, aí chega o rapazinho, ele tinha uns 10 anos de idade. Ele chega para minha filha e dá uma cantada nela. Na lata, assim. Todo mundo riu. Eu falei, escuta aqui, rapazinho, quem você pensa que é, rapaz? Tu tem 10 anos de idade, vai cantar minha filha, rapaz? Tu não tem capacidade para namorar, nem para casar, nem para sentar uma mulher, rapaz? E vocês estão rindo por quê? Que história, você acha bonito um negócio desse? Não desperta a hora errada na vida do seu filho. Ele é criança, deixa ser criança. Criança não brinca de namoro, de beijo. Criança brinca de boneca, de carrinho, de bola. Deixa ser criança. Claro que não gostam de mim, né? Lá em casa eu falei, filha, namoro a partir dos 18 anos vai começar a pensar no assunto. Antes de 18, nem pensar. O menino a mesma coisa. Antes de 18 já sabe, nada de namoro, nem pensa no assunto. 17 anos de idade, minha filha fala assim, pai, sabe aquela história de namorar com 18 eu gelei? Sim, princesa, e aí? Quero te agradecer. Falei, por quê? Minhas amigas tudo sofrendo por amor, e eu não estou nem aí, porque eu nem penso no assunto. Chegou a hora, chegou o tempo dela, namorou um jovem, casou com ele, estão os dois na Inglaterra como missionários agora, servindo ao Senhor. Guardar o coração. Irmãos, essa palavra não está ultrapassada, ela é atemporal. Os princípios do reino não mudam. Não se deixe modificar por essas trevas que estão aí fora. Ande nos princípios da palavra, você vai se divertir, você vai curtir com sua família. Eu viajo com minha família, eu vou para os lugares, não tenho um salário, vivo de oferta. E meu filho foi comigo a 9 países, passando o Senhor, tu sabes. E todo mês a conta chega e o dinheiro entra. Quando Deus manda, não por nossa própria vontade. Agora, Deus ama os seus filhos, ama. Eu quero te convidar nessa noite, nessa madrugada, a entregar a sua vida para Jesus. Já entreguei, reentrega hoje. Restaure esse altar da intimidade. Assuma um compromisso com Deus e diga, Senhor, eu quero andar contigo. Eu quero ser íntimo, eu quero ouvir a sua voz. Senhor, o Espírito Santo mora dentro de mim, então eu quero, Jesus. Você me chama de filho, então eu quero, como filho, ouvir a voz do Pai. Estava contando para os dois, meu filho falou para mim, numa conversa em casa, em família, ele falou, eu sei quando o pai está em casa. Eu falei, xaracatá, como é que tu sabe? Ele falou, pela pisada. Eu falei, como assim? O pai pisa pesado. Gente, parece uma bobeira, não parece? Para mim foi a coisa mais linda que eu ouvi. Eu falei, meu Deus, meu filho me conhece tanto, que ele sente quando eu estou pela pisada. Aí Deus falou assim para mim, é assim que eu gostaria que os meus filhos percebessem quando eu estou agindo. Quantos de nós não percebemos Deus falando, Deus agindo, Deus movendo? Eu não estou aqui te condenando, não estou aqui miserável, pecador. Eu estou te dizendo, Ele abriu o caminho para você ouvir, Ele abriu o caminho para você andar com Ele, você viver milagres, viver coisas lindas em Deus. Vocês estão num processo agora maravilhoso. Que processo é esse? É o processo de mudança. O que é que significa mudança? Dinheiro. O que é que significa dinheiro? Oportunidade de milagre. Vou contar um segredo. Vai mudar já sabe para onde vai mudar? Esse está em vista, custa quanto? Isso quer dizer? Não, o número exato. 15, fala sério. 15 mil é gorjeta de garçom para Deus. 15 mil? Vou te contar como é que funciona milagre. Tem um projeto.
Você ouve, o que você fala? Senhor, eu estou dentro, agora me fala, Jesus, quanto desse valor eu vou dar? É assim, quem assistiu o filme Shrek? Lembra do burrinho? O que o burrinho fazia? Me escolhe, eu. Lembra? Eu sou esse burrinho com Deus. Deus, me escolhe, eu. Qual é a dinâmica da minha casa? Todos nós vivemos por fé. Eu vivi faz 44 anos estou no ministério, 44 anos sem salário. Pastorei a igreja, Deus falou, o pessoal ia me dar salário. Não está errado não, honra mesmo, porque não tem salário no mundo que paga o trabalho que tu dá, viu? Só é pastor por chamado, porque tu dá trabalho. Gente, só Deus para aguentar. E a unção que vem sobre alguém que Deus chama para liderar. Caso contrário, não vai, viu? E Deus falou, você, lembra que eu falei contigo? Eu falei, lembro, mas tem uma exceção. Ele falou, tem não. Tu vai ficar sem salário. E Deus é tão sábio. Eu entrei naquela cidade, se eu tivesse salário, iam dizer, entrou na igreja, foi pastorear para ganhar dinheiro. Eu continuei fazendo a minha tenda como eu fazia, na época era artesanato, e eu continuei. Eu trabalhava a semana inteira, eu não lembro que moeda que era agora, mas era cincão. Eu ganhava cincão, com cincão eu pagava minha despesa da semana todinha, para comer, para tudo. A igreja cresceu, eu só podia trabalhar no sábado, eu passava o dia inteiro no sábado, ganhava cincão. O negócio cresceu muito, eu só podia trabalhar no sábado de manhã, eu ganhava cincão. Deus me dava o cincão todas as manhãs de sábado, e eu era sustentado com aquilo. Você está entendendo? Porque Deus é Deus de uma matemática divina, não humana. Então qual é o princípio lá em casa? Está tudo duro, e a conta para pagar, querem fazer tal coisa, não tem dinheiro. Então a gente senta e fala assim, Senhor, o Senhor quer que a gente oferte onde? Qual é a oferta que a gente vai dar? Para quem? E aí Deus fala com a esposa, com a filha, com o filho e comigo. Às vezes já aconteceu de falar para os 4, para uma pessoa só. E às vezes cada um põe uma direção. E nós oramos. Deus, fechou, essa oferta a gente vai dar. Agora manda o dinheiro. Sabe qual é o segredo? Ele nunca... São anos. Eu tenho 32 anos de casado. Nesses 32 anos, ele nunca deu para a gente o valor exato que ele falou para a gente dar. Ele dava muito mais. Você está entendendo? E sobrava, e a gente ficava com o restante. Às vezes ele dava tanto que ele, é para quem? Fulano, Beltrano, depois ficava o resto para a gente. Esse é o segredo da prosperidade, propósito. Então, tem um desafio de 15 mil, então vai, Senhor, 15 mil, quanto o Senhor quer que a gente dê? Hora de ser casado, hora junto, ser solteiro, é tu e Deus. Mas se é casado, conversa. E Deus vai destravar suas finanças por causa do propósito. Ministrei numa igreja, fizemos um projeto lá, chamados para fora. Podia fazer aqui, né? Chamados para fora. CPF, conferência de 4 noites. 4 noites lá Baixúria. Dons, mover de dons, sobrenatural, intimidade com Deus, chute na canela, tudo bem direito. E entramos naquela cidade, nós entramos em 12 mil casas na cidade. 12 mil, batendo na porta. Entramos num bairro que era dominado pelo tráfico, ninguém entrava. Tráfico dominava, toque de recolher, motoboy não entrava, ninguém entrava. Delivery nenhum. Nós entramos com a palavra. Nós demos um DVD, na época o pessoal usava DVD do filme Maria Madalena Liberta da Culpa. Alguém já assistiu? Está tudo em pecado. Este filme é um dos melhores filmes evangelísticos que eu conheço. E olha que eu conheço coisa. Vai no aplicativo Jesus Filme, sem o E no final. Jesus Filme. Você vai encontrar Maria Madalena de graça lá para você. E muitos outros em português e muitos idiomas. Gente, aquele bairro foi transformado pelo poder de Deus. Era chamado de o amaldiçoado bairro da morte. Se tornou o abençoado bairro da vida. Aí o pastor falou assim, feedback, né, saber como é que estavam as coisas, eram várias igrejas, e o pastor me disse, olha irmão, a minha igreja adotou 70 famílias com cesta básica. Eu falei, opa, me dá o segredo, como é que você... Era uma igreja pequena, pobre, não tinha como. Como você conseguiu? Eu falei, eu não fiz nada, ele disse.
Meu povo foi para a rua, viram a necessidade das pessoas e começaram a orar: Deus, eu quero suprir necessidade. Senhor, esse povo está passando fome. Senhor, me abençoa. Começaram a usar o princípio. Ele falou: pastor, mas deu um derramar de dinheiro nessa igreja. O povo começou a prosperar. Quem estava desempregado teve emprego. Quem tinha emprego ganhou, aumentou o salário. Quem era vendedor bombava com venda. E todo mundo começou a prosperar. E as 70 famílias adotadas. A matemática do céu é propósito. Dinheiro serve para prover para sua casa e se tornar provedor em outros lugares. Vocês estão entendendo? Vamos encerrar, né, gente? Eita, tem cura ainda. Eita, labachúria. Primeiro eu quero orar. Vamos orar. Vocês entenderam tudo que eu falei, né? Esqueceu metade, mas tudo bem. O Espírito Santo falou contigo em algumas áreas. Essas áreas que ele falou são as áreas de você entregar para o altar. Eu quero fazer uma oração que eu chamo de oração da legalidade. Eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. Então eu quero chamar você a fazer uma oração de entrega radical para Deus. É uma escolha sua, você não é obrigado. Mas a impressão que eu tenho, a mesa que o Henrique teve, é de uma incredulidade, que não é exatamente incredulidade. Você lembra o que nós lemos aqui no texto de Emaús? Eles ouviram, as mulheres viram que ele ressuscitou, os anjos falaram, e mesmo assim, eles não estavam crendo. Porque eles tiveram a informação intelectual de um fato, até eles terem uma experiência com o Cristo de verdade. E aí abriram-se os olhos. Eles eram apaixonados por Deus, por Jesus. Ficaram tristes quando ele não sabia da notícia. Então eu quero te convidar a entregar no altar agora as coisas que estão te perturbando, ou as coisas que você entendeu que precisa consertar, seja elas quais forem. Eu falei muita coisa, porque eu surfei muito com o Espírito Santo. Não era minha intenção falar muito, viu? Tu é profeta, né? Mas o Senhor está amando você. Eu fui renovado aqui de uma forma que você não tem noção, porque eu estava com dor de cabeça, cansado. Falei, 20 minutos está bom. Aí veio uma graça de Deus, porque é o amor dele por você. Depois eu vou pôr da gaita e vou dormir. Tu ora por nós depois, né? Se você entende o que eu estou dizendo e quer fazer essa entrega, fica de pé onde você está. Já sou crente, não importa. Eu sou católico, não importa. Vamos ficar sem música mesmo, tá bom? Se quiser ficar em pé lá embaixo também pode. Eu sinto que é um chamado de Deus para todos, tá bom? Deixa só o carequinha comigo aqui. A oração da legalidade é uma oração onde nós legitimamos o que Jesus fez na cruz por nós. É quando nós, crendo no que Ele fez, como eu já expliquei anteriormente, então nós entregamos a nossa vida para Ele, dizendo, eu quero não apenas frequentar uma igreja, deixa a luz acesa, por favor, toda acesa. Deus, eu quero ser, eu quero andar, eu quero ter amizade com você. É incoerente o Espírito Santo morar dentro de mim e eu não conversar com Ele. Isso é mal educado. Então se Ele mora dentro de mim, converse com Ele todo dia, toda hora. Cutuca Ele aí, Senhor, quem é isso, quem é essa? Conversa com Ele. Então a oração da legalidade é receber por fé o sacrifício da cruz, que te legitima para ser filho e andar com Deus. Porque nossa justiça não nos justifica, mas somos... Romanos 5,1 diz, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então repete em voz alta, como se estivesse nascendo de novo agora. Alguns vão acontecer isso, outros já são. É só um renovo, mas repete comigo e fala, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz, pelos meus pecados, e eu reconheço que sou pecador, e te peço perdão
O Senhor conhece as áreas em que eu estou com problema, mas eu quero sair disso. O Senhor sabe que eu te amo, então eu renuncio, eu entrego e te convido para ser meu Senhor, meu amigo e meu Salvador. Espírito Santo de Deus, faça do meu corpo a tua casa, verdadeiramente. Satanás, não tenho nada contigo, e coisas que eu fiz, que te deu autoridade na minha vida, eu quebro agora, eu renuncio, porque faço aliança com Jesus. Espírito Santo, eu vou ler a Bíblia todos os dias, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero conhecer os teus planos para a minha vida, porque eu sei que verdadeiramente serão os melhores. Obrigado porque eu sou tua ideia. Papai, tu me criastes com dons e talentos, porque o Senhor tem projetos e planos, e eu quero viver cada um deles. Me ajuda, eu me entrego 100% para ti, e eu quero viver a vida abundante que o Senhor prometeu e pagou o preço na cruz para que eu a tenha. E nesta noite eu faço uma aliança contigo de obediência, de dar prioridade a ti no início do dia, da manhã. Eu quero ter meu tempo com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora dá um ru e aplaude o Senhor.